Bem-vindo à lição 18, o livro dos apóstolos. Adoro falar sobre o livro dos apóstolos, o livro de Atos, como vemos no Novo Testamento. Aqui temos a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento. E no Novo Testamento começamos com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Incrível! Esses 4 evangelhos que lemos sobre Jesus e como ele andou aqui na terra. Os 4 evangelhos terminam com Jesus morrendo e como ele ressuscitou. E então, depois dos 4 evangelhos, temos o livro de Atos, o livro dos apóstolos. Há um livro muito especial, porque o livro dos apóstolos é o único livro histórico. Temos da igreja primitiva aqui na Bíblia, onde lemos sobre como eles eram vivendo a vida de Cristo, como eles obedeceram ao chamado de Jesus. Estamos agora vivendo depois da cruz. Estamos vivendo em um tempo incrível que foi profetizado há muitos anos atrás. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele disse: está consumado. O que está terminado, o que foi terminado ou o que havia começado? As coisas antigas terminaram e algo novo começou. Nós, quando você entende, estamos vivendo em um tempo incrível. Hoje, um tempo que foi profetizado há muitos séculos. Por exemplo, Ezequiel e Jeremias, 400 anos antes de Cristo, eles profetizaram sobre o tempo em que hoje vivemos. Ezequiel estava profetizando isso em Ezequiel 11, 19 a 20. Darei a eles um coração unido e colocar um espírito neles. Vou remover deles o coração de pedra e dar-lhes um coração de carne. Então eles seguirão meus decretos e terão cuidado em guardar minhas leis. Eles serão meu povo e eu os protegerei. Serei o Deus deles. Ouça essas palavras, as palavras que Ezequiel profetizou. 400 anos antes de Cristo é algo em que hoje estamos vivendo. Na época em que Jesus caminhava na terra, em Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não vivenciaram isso. Por quê? Porque isso foi antes da criação. Cruz. Quando Jesus andou na terra, ele não podia deles o novo espírito sobre o qual Ezequiel profetizou. Mas depois de ele o ter enviado ao céu, ele enviou o seu Espírito Santo aqui para baixo e estamos vivendo neste tempo empolgante. Nós, em Cristo, podemos ser perdoados. E nós, em Cristo, podemos ter um relacionamento com Deus onde podemos conhecê-lo. No Antigo Testamento, era apenas para alguns, era apenas para os profetas e algumas pessoas escolhidas. Mas agora, no tempo em que vivemos, Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne. Na última vez falamos sobre religião. A religião tenta mudar uma pessoa e fazer com que ela pareça boa por fora. Mas Jesus, ele está dando um novo coração. Jesus está colocando um novo espírito em nós. Jesus está fazendo o que acabamos de ler. E uma coisa que eu realmente amo no livro de Atos, vemos isso sendo cumprido. Vemos no livro de Atos como a igreja primitiva, após a cruz, pregava o evangelho. Também vemos como eles responderam ao evangelho que ouviram. Também vemos como eles nasceram de novo. O livro de Atos mostra muitos exemplos e imagens de como os primeiros igreja estava obedecendo a Cristo, como os crentes estavam obedecendo a Cristo, como eles realmente saíram naquela colheita que estava pronta. Como eles descobriram isso? Pessoa de paz, por exemplo, Atos 10 com Pedro e Cornélio ou Atos 16 com Paulo e Lídia? Há exemplos claros no livro de Atos de como dia continuou a obra de Cristo. O livro de Atos é como um espelho, onde vemos como a igreja primitiva vivia, como obedeciam a Cristo. É como um diário. Houve um tempo na minha
minha vida em que eu olhava para a minha vida e eu era cristão, amava Jesus, era radical, ia à igreja e fazia muitas coisas boas lá. Mas então eu comecei a ver o livro de Atos. E minha vida não se parecia em nada com um livro de Atos. Eu me arrumava todo domingo, ia à igreja, eu até pregava algumas vezes na igreja e ajudava a igreja. Mas eu não era guiado pelo Espírito Santo, como lemos aqui. Eu não conduzi pessoas a Cristo, como lemos aqui. Eu não batizei pessoas na água e no Espírito Santo, como lemos aqui. Eu não expulsei demônios e curei os doentes, como lemos aqui. Então, eu tinha religião em uma mão e tinha vida na outra mão. E houve um erro em algum lugar. E acredito que o erro não está na Bíblia. O erro está na nossa vida. Então eu precisava mudar alguma coisa. Eu precisava mudar algo e eu mudei. Alterei algo na minha vida. E agora minha vida parece muito menor. Como o que lemos aqui no livro de Atos. Uma das coisas que eu precisava mudar era a obediência. Precisamos de obediência. Fé é obediência. Você não pode ter fé. Você não tem fé se não tem obediência. Tente imaginar se eu estivesse no meio de uma estrada aqui e houvesse um caminhão vindo do meu lado. Eu não vejo o caminhão. O caminhão está vindo em alta velocidade em minha direção. E você está ali, parado na beira da estrada. E você vê o caminhão e grita: Torben, se mexa! Mova-se, mova-se! Um caminhão está vindo e estou olhando para você. Eu acredito em você. Eu acredito que você é real. Eu acredito que você existe. Eu acredito nas suas palavras. E fico parado. Não, isso não faz sentido. Por quê? Porque se eu acreditar em você, nas suas palavras, eu vou me mover. Não poderei acreditar no que você está dizendo e ficar parado. Sim, só se eu quiser morrer. Mas se eu quiser sobreviver e eu acreditar em você, eu preciso agir. Por quê? Porque ter fé em você não é ter fé que você é real, que você caminha na terra. Não, tem que ter fé nas suas palavras. Acreditar em Cristo não é apenas acreditar que Ele uma vez viveu. É acreditar em Cristo, acreditar em suas palavras. E se acreditarmos em suas palavras, nós agimos. Nós obedecemos às suas palavras. Essa é a única maneira de realmente mostrarmos que acreditamos. Fé sem obediência está morta. E é tão claro, eu quero ler um trecho do livro de Tiago. E quando você lê estas palavras aqui, é tão importante entender que quando falamos sobre obras, não estamos falando sobre obras pela lei. Não é sobre tentar ganhar nossa salvação, porque não podemos. Não é sobre tentar obedecer à lei e depois obedecemos tão bem que somos salvos. Não. Não se trata de falar sobre obras pela lei, mas sim sobre obediência ou obras pela fé. E é isso que precisamos. Tiago 2, 14, 26. Eu quero ler isso. De que adianta, meus irmãos e irmãs, se alguém diz ter fé, mas não tem ações? Obras ou obediência. Tal fé pode salvar alguém, suponhamos que um irmão ou irmã esteja sem roupas e comida diária. Se um de vocês disser a eles, vá em paz, mantenha-se aquecido e bem apessoado, mas não faz nada sobre as necessidades físicas, de que adianta? Da mesma forma, a fé por si só, se não for acompanhada por ações ou obediência, mas alguém vai dizer, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me então a sua fé sem obras. E eu vou mostrar a você a minha família, pela fé, através de minhas ações. Você acredita que existe um só Deus? Bom, até os demônios acreditam nisso e se calam. Vocês, pessoas tolas, querem provas de que fé sem poder é inútil. Ações são inúteis, não foi nosso pai Abraão considerado justo pelo que fez? O que ele fez ao oferecer seu filho Isaque na cruz. O altar, você vê que a fé e a ação dele estavam trabalhando juntas e a fé dele foi completada.
pó o que ele fez. E a escritura foi cumprida dizendo que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado para recebê-lo. Justiça, e foi chamado pai de Deus. Amigo, você vê que uma pessoa é considerada justa pelo que faz e não pelas suas ações. Por fé unicamente. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, não foi considerada justa pelo que fez. Ela fez isso quando deu lotes aos espiões e os enviou em uma direção diferente, pois o corpo sem o espírito está morto. Então, fé sem obediência, trabalho, isso é morte. Isso não foram minhas palavras, foi a Bíblia. Fé sem obras de obediência é morta. A fé sozinha está morta. Não estamos falando sobre fé mais obras pela lei, mas sim sobre uma fé real que leva à obediência. Se você acredita em Jesus, e Jesus diz, um caminhão está vindo, mexa-se, então você se mexe. Por quê? A menos que você queira morrer. Então você se move. Agora, Jesus não disse que um caminhão está vindo em nossa direção. Ele disse muitas outras coisas. E o que lemos aqui, precisamos obedecer. E quando começarmos a obedecer ao chamado de Jesus e comece a sair da sua palavra, nossa vida vai parecer com o livro de Atos. Por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas se você não obedecer palavras de Jesus, se você não tiver uma fé bíblica verdadeira em Cristo e, portanto, não obedecer, claro, sua vida vai parecer assim, enquanto o livro de Atos vai ser assim. Então, tire um tempo e realmente explore o livro de Atos e veja a vida deles. Como obedeceram ao chamado de Cristo. Veja como pregavam o arrependimento. Batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Como dissemos na última vez, você não vê uma oração de pecador. Muitas das coisas que fazemos hoje na igreja não são vistas no livro de Atos. Muitas dessas coisas que fazemos hoje, nas igrejas, nós não vemos o que está no livro de Atos. E, infelizmente, muitas coisas que foram feitas no livro de Atos, muitos não veem nas igrejas. Mas há um motivo pelo qual Deus nos deu a palavra. Porque não é nossa religião que é a verdade, é a palavra de Deus. Então, eu te encorajo a simplificar. Você tem a religião em uma mão, você tem o livro de Atos na outra mão. O que está certo? Não construa baseando-se em sua própria experiência. A experiência pode mudar da noite para o dia. Precisamos obedecer a isso. Até agora estivemos falando sobre como a colheita é farta e como os trabalhadores são poucos e como precisamos ser enviados como ovelhas entre lobos. E há perseguição lá fora. O que vemos no livro de Atos? Vemos que a colheita é farta. Também vemos que alguns trabalhadores, até vemos como Deus usou uma perseguição uma vez para levar as ovelhas para fora entre os corvos. Lobo. E vemos que quando estão lá fora, entre o lobo, eles sofrem perseguição. Eles pagaram um preço e não foi fácil. Paulo sofreu apedrejamento e muitas outras coisas, foi jogado na cadeia. Mas ele também pôde testemunhar que Cristo estava com ele. Quando ele saiu, Cristo estava com ele. O que vemos? O que temos observado? Estamos vendo como encontrar uma pessoa de paz. E como, ao encontrar essa pessoa, conforme Jesus disse, você vai à casa dela e senta para comer e beber o que servirem. E então você ousa curar os doentes e pregar o evangelho. Fique aí. Isso é o que vemos no livro de Atos. O livro de Atos é uma confirmação do chamado que Jesus nos deu em Lucas 10. Você não vê igrejas bonitas e programas refinados no livro de Atos, como muitas vezes vemos hoje. Você vê a vida crua e real. Este Espírito de Cristo trabalhando em seu corpo. E isso é o que precisamos fazer. É isso que devemos obedecer. Na próxima vez, vamos continuar e olhar para o Evangelho. Mas eu ganhei. Começar aqui com o livro de Atos, porque o livro de Atos é onde realmente vemos como eles estão pregando. O livro de Atos é onde realmente vemos como eles responderam à pregação. O livro de Atos é onde realmente vemos
A vida bíblica. Como eles nasceram de novo e tudo isso. Então, na próxima vez, vou usar mais tempo, onde vamos olhar para o Evangelho do Reino, onde eu vou dar a vocês a visão geral desde o começo até o fim e o que as pessoas precisam fazer para nascer de novo. Novamente, e o que você vai ver quando mostrarmos o panorama geral é que as pessoas precisam ser compradas de novo. Talvez vá contra o que te disseram. Talvez vá contra a tradição da sua igreja. Infelizmente acho que sim, porque nos afastamos tanto da Bíblia. Mas não irá contra o que lemos no livro dos Atos. Dediquei esse tempo neste vídeo para realmente focar no livro de Atos e no que a vida era tudo sobre. E comece na próxima vez e simplesmente leia o livro de Atos e depois veja se isso se encaixa com sua vida hoje. Deveria fazer isso. Deus abençoe vocês e nos vemos na próxima vez, onde vamos continuar olhando para o Evangelho.